Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos resolver o exemplo 1, que pede para a gente determinar a derivada terceira da nossa função f de x igual a 3x² menos 5x² mais 1. Então, como eu falei no nosso vídeo de introdução, as funções derivadas podem ser derivadas novamente, né? Então, nesse caso, como é que nós obtemos a derivada terceira dessa função f? Basicamente, nós queremos determinar a f três linhas de x, que seria essa a notação para a nossa derivada terceira, f três linhas. Como é que nós vamos obter? Primeiro, nós vamos começar determinando a derivada primeira da nossa função f. Ou seja, nós vamos determinar a f' de x, que é a derivada primeira. A derivada primeira, ela é obtida quando nós derivamos a nossa função f com relação à nossa variável x. Então, como é que nós vamos derivar a nossa função f? A nossa função f, primeira coisa, ela é uma função polinomial. Toda vez que eu derivo uma função polinomial, né, a sua derivada também é uma função polinomial, só que de grau uma unidade menor. Então, como a nossa função f é uma função polinomial de grau 4, a nossa função f', ou seja, a derivada primeira, vai ser uma função polinomial, só que de grau 3. Então, como que nós derivamos a função f? Nós vamos derivar cada termo separadamente dessa função. Então, quem que é a derivada de 3x²? Aqui nós temos uma constante, que é o 3, multiplicando a função x². Derivada de 3x², então, é manter a constante 3 e multiplicar pela derivada de x². No caso, como é que nós derivamos x²? x² é função potência. Então, esse expoente 4 vai cair multiplicando na frente do x e nós vamos subtrair uma unidade do seu expoente, né? Então, nós temos aqui que a derivada de x² é 4x². Agora, quem que é a derivada de 5x²? Mantém o sinal de menos aqui, tá? Da função. Bom, aqui eu tenho uma constante vezes uma função. Então, a derivada disso é a constante, que é 5, vezes a derivada de x². Para derivar x², o expoente 2 vai cair, multiplicando na frente do x, e nós vamos subtrair uma unidade do expoente. Então, a derivada de x² é 2x, mais a derivada de 1. 1 é constante. Derivada de constante é sempre 0. Então, nós temos aqui os três termos correspondentes às derivadas da nossa função f. Agora, nós podemos fazer as multiplicações que faltam aqui, né? Então, fazendo aqui 3 vezes 4 e 5 vezes 2, nós concluímos que a derivada primeira da função f é 12x² menos 10x. Essa é a expressão da derivada primeira. Porém, nós queremos a derivada terceira. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos obter a derivada segunda dessa função. Para obter a derivada segunda da função, que é a f duas linhas de x, nós vamos fazer o quê? Nós vamos derivar a f'. Ou seja, nós vamos tomar a derivada da derivada primeira da função. E quem que era a nossa função f' de x? Ela era 12x³ menos 10x. Então, para derivar essa expressão aqui dentro do parênteses, nós vamos derivar cada termo separadamente. Quem que é a derivada de 12x³? Eu tenho constante vezes função. Então, a derivada é constante vezes derivada da função. Quem que é a derivada de x³? O expoente 3 cai multiplicando na frente do x e nós subtraímos uma unidade dele. Então, derivada de x² é 3x².
menos derivada agora de 10x. Novamente, nós temos constante vezes função. Então, nós mantemos a constante, que é 10, e multiplicamos ela pela derivada de x. Quem que é a derivada de x? Bom, a nossa variável x pode ser vista como sendo o x elevado à potência 1. Então, esse 1 vai cair multiplicando o x e nós vamos subtrair uma unidade dele, né? No caso, a derivada de x seria 1x elevado a zero. Porém, x elevado a zero é 1, tá? Então, x elevado a zero aqui é igual a 1. Fazendo as multiplicações devidas nessa linha, nós temos aqui que 12 vezes 3 é 36, então nós temos 36x² e menos 10 vezes 1, menos 10. Então, essa expressão aqui, 36x² menos 10, é a expressão da nossa derivada segunda. Ok? Então, agora, partindo da derivada segunda, nós vamos obter a derivada terceira, que era o objetivo do nosso problema. Então, agora, para obter a derivada terceira, que nós estamos denotando aqui por f3', né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos derivar a função f duas linhas. Ou seja, nós vamos tomar a derivada da derivada segunda da função f. A nossa função f duas linhas, ela é expressa por 36x² menos 10. Como que nós derivamos isso? Nós vamos derivar cada termo separadamente. Então, olhando aqui para o termo 36x², como é que nós derivamos isso? Novamente, eu tenho uma constante vezes a função. Então, a derivada é a constante vezes a derivada da função. Como é que eu derivo x²? Para derivar x², o 2 cai multiplicando na frente do x e nós subtraímos uma unidade do expoente. Então, a derivada de x² é 2x menos a derivada de 10. 10 é uma constante. Derivada de constante é sempre zero. Então, agora, efetuando os cálculos necessários nessa linha, nós concluímos que a derivada terceira da função f é igual a 72x. Portanto, essa é a expressão da derivada terceira da nossa função f. Então, sempre que nós quisermos obter uma derivada de uma ordem maior, nós vamos ficar derivando a função até chegar na derivada da ordem que nós queríamos, ok?